Olá, Geminiano, Geminiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante esse mês de dezembro. Na casa 4, são as influências externas, benéficas sobre nós. E na casa 5, um resultado, um conselho para você. Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, geminiano, um presente para você, geminiana. Lembrando que durante os meus vídeos mensais, eu sempre peço que você veja esse vídeo 2 vezes no decorrer do mês, para que você tenha uma melhor compreensão energética desta leitura. Na casa 1, nós temos a torre, o arcano maior de número 16. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia da mudança, nós temos o 8 de copas. A casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos o louco, o arcano maior de número 0. Na casa 4, as influências externas benéficas sobre nós, nós temos o arcano maior de número 10, a roda da fortuna. E na casa 5, como resultado, um conselho dessa leitura, nós temos a energia do 5 de ouros. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Se possível, deixe aqui nos comentários a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo. Sobre a carta da torre, nós temos os pássaros. Sobre o 8 de copas, nós temos a raposa. Sobre o arcano maior de número 0, nós temos a montanha. Sobre o arcano maior de número 10, nós temos o urso. Sobre o 5 de ouros, nós temos os lírios. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, acredito que seja uma leitura bem forte e ao mesmo tempo pontual sobre algumas questões para esse mês de dezembro. Nós temos a torre na casa 1, que fala sobre a nossa prioridade, mas nós temos os pássaros. Os pássaros aqui traz diversão, traz conexões, mas conexões, vamos dizer assim, temporárias, São pessoas que vêm, vão e assim, consequentemente, não ficam na nossa energia, na nossa vibração, mas ficamos um pouco alerta, com uma pulguinha atrás da orelha, porque esses pássaros, ele representam a fofoca.
tá? Representa aqui um certo conflito, algo ainda não muito certo. Então preste atenção, não dê atenção a rumores, né? Não dê atenção a fofoca durante esse mês de dezembro, porque nós temos a torre. E a torre é uma energia de limpeza, é a destruição, é um aspecto de destruição de si, ou como se nós estivéssemos aqui na beira do abismo, né? É uma devastação, é algo que vai acontecer de forma repentina, então a gente tem que estar aqui seguro, firme, né? Sobre nós mesmos. Não dê a atenção a essas outras pessoas, porque elas estão... aqui há uma má intenção. Há aqui um despertar e uma compreensão de forma dolorosa. É como se esse raio inesperado atingisse tudo aquilo que a gente achava, né, que era concreto, seguro. Tá? Então, são eliminações de conceitos na nossa vida, ou áreas, vamos dizer assim, que nós não construímos de forma sólida. Isso irá se desmoronar. Pode ser a arrogância das outras pessoas para conosco, ou uma revelação depois de um sofrimento extremo. Mas nós temos mudanças e mudanças de forma repentina durante esse mês de dezembro. Né? Então, a prioridade também aqui é se permitir, né, a tudo isso que irá acontecer conosco. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é a leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar a essas mudanças, nós temos a raposa, a astúcia e a falsidade para conosco, mas nós temos o 8 de copas. Então, essa leitura aqui está cheia, né, de alerta. E o 8 de copas diz assim, cuidado com o aspecto da ilusão. Né? Você procura algo, mas o que você procura já está dentro de você. É como se nós estivéssemos aqui sempre olhando para fora. E há necessidade de olhar para dentro e de olhar para as nossas emoções. Nós temos aqui uma busca também de uma verdade de cunho espiritual. O tarot está dizendo que nós precisamos deixar algo para trás para que nós possamos seguir em frente. Muitos aqui sentem essa energia de abandono. Mas é porque você está procurando uma verdade fora. Você deve buscar a verdade no teu interior, em busca aqui de um mundo espiritual, porque nós estamos sentindo que algo está faltando dentro de nós. E aí nós vamos à busca, nós vamos à peregrinação. Então, o tarot está pedindo aqui para que você olhe para o seu eu interior e não dê atenção às outras pessoas. Então, cuidado com essa energia aqui de astúcia, né? De inteligência, entre aspas, desta outra pessoa aqui nos observando. Então, o que está impedindo a energia de expansão durante esse mês é porque nós estamos olhando para fora e há necessidade aqui de fazer um mergulho interior. Na verdade, há necessidade de olhar para dentro. Nós temos na casa 2 as coisas que estão me impedindo, né, de fazer a expansão. Nós temos o louco, é uma carta muito bonita, né, esse arcano maior de número 0, atrelada à energia da montanha. A montanha é uma energia de segurança, de firmeza, né? Mas a montanha fala de deslocamento, viagens, e é uma carta também que está atrelada a contratos, papéis e documentos. Então, nós precisamos acreditar no nosso potencial. Há um caos aqui, né, diante da nossa realidade, mas nós estamos prontas para novos começos. Há uma energia, assim, de fato, de inocência e de ingenuidade, mas a gente tem que dar aqui os primeiros passos, né, para esta nova jornada, tá? Então, é algo novo que nós iremos começar, tá? É uma energia de renovação,
como se nós tivéssemos uma lousa em branco e a partir dessa lousa em branco nós estamos aptos a escrever a nossa própria história, reescrever a nossa história. Então, a alegria inata na vida, há aqui um viajante, nós estamos nesse precipício de grandes mudanças, mas que nós devemos perder o medo para conseguir avançar. Há aqui muita liberdade, é como se houvesse aqui um estado, né, de início antes de uma nova jornada. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Então vamos perder o medo, vamos seguir em frente, mas ao mesmo tempo vamos silenciar os nossos propósitos, as nossas metas. Então uma das coisas que eu preciso mudar é silenciar aquilo que eu quero fazer e perder esse medo, porque essa energia externa do medo vem de alguém fiel, vem de um amigo fiel, que você acha que na realidade está te ajudando, mas que consequentemente lança o seu medo sobre você e isso te impede de avançar e de fazer as mudanças que você tanto deseja. Na casa 4 são as influências externas benéficas sobre nós, a energia da falsidade, representada aqui pelo urso, né? Atrelada à energia da roda da fortuna. Então, nesse mês de dezembro, volto a repetir, né? É como se houvesse aqui uma mudança profunda, porque nós temos a raposa, os pássaros e agora a energia, né, do urso, né, trazendo esse aspecto de uma falsidade para conosco, mas isso será revelado, não se preocupe, né? Tenta trazer o centro aqui para você, porque essa energia de falsidade por si só, ela se destrói. Então vamos focar nesta mudança, né? Que traz aqui os altos e baixos. É como se as influências externas benéficas trouxessem aqui uma montanha-russa emocional, mas ao mesmo trazendo muitas mudanças. Em relação a essa amizade falsa, o tarot está dizendo aqui que nós devemos observar alguns temas recorrentes na nossa vida. Porque tudo que vai, né, volta. É uma consequência dos nossos atos, mas que a gente precisa eliminar esses temas recorrentes. É como se nós estivéssemos no centro de grandes mudanças, nos sentimos aqui desnorteada com essas mudanças e fazemos perguntas sobre destino, livre-arbítrio. Isso traz aqui uma certa preocupação com o destino e com o caminho da vida. Esse processo de dualidade, de incerteza, que não permite que a gente avance, né? Fique sempre na dúvida, sempre no bloqueio, mas que consequentemente a gente vai se permitir as mudanças, mas que nós temos que observar, né? Que temas recorrentes são esses que estão acontecendo conosco, principalmente em relação a uma amizade que é extremamente falsa, para que a gente possa aqui fazer a ruptura, o corte, né? E seguir em direção às novas perspectivas. Tenta aqui adaptar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5 são os resultados ou um conselho para essa leitura. Nós temos os lírios trazendo a nossa luz, o nosso brilho, a nossa energia de maturidade. Ninguém vai ofuscar isso de nós, mas nós temos os 5 de ouros. E os 5 de ouros aqui requer que a gente solte toda e qualquer preocupação em relação à energia de cunho material, né? Porque nós temos aqui uma energia fria, de desabrigo. Ou é como se nós estivéssemos nos recusando a ajudar outras pessoas ou pedir ajuda e não receber. E aí a gente também se sente isolado, né? E também pode ser um isolamento espiritual, tá? Porque nós temos o 8 de copas na casa 2. Então, esse isolamento ele também pode estar correlacionado às questões de cunho espiritual, tá? Então, há uma energia aqui vibrante de
de não ter a garantia material e financeira, mas isso é criado pelo nosso aspecto mental. Foca luz e brilho nele. Toda vez que vier uma energia de falta, de escassez, substitua por algo positivo. Tá? Então, essa falta, essa energia de sobrevivência, ela é criada pelo nosso campo mental. Isso não existe. Se a gente cria a escassez, a gente também cria a prosperidade e a abundância. Foca na luz. Solta essa energia de vibração, de falta, representada pelos 5 de ouros, e preenche por eu sou, eu consigo, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou merecedora, porque, consequentemente, nós mudamos essa energia e essa frequência, tá? Vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 9, Raziel. Arcanjo de número 9, Raziel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 24, e a mensagem diz o seguinte: mantenha sempre uma atitude de compreensão e perdoe o erro dos outros. Ao invocar este anjo, poderá receber ajuda em assuntos relacionados à justiça. Poderá receber proteção de pessoas influentes e mais velhas. Raziel, arcanjo de número 9, e o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 24. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Prem Baba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Anteriormente eu falei sobre o livro Amar e Ser Livre, também do Prem Baba, uma excelente leitura. Recomendo também para você. Escolhi esse livrinho, pequeno, mas ao mesmo tempo intenso, e me ajudou e tem me ajudado sempre a pensar no meu propósito e, consequentemente, ter a coragem de quem eu realmente sou, quem sou o eu, que está dentro desse corpo físico. E qual é o meu propósito, o que é que eu vim fazer nesse plano material. Então, são algumas questões, algumas indagações que nós trazemos conosco, e algumas leituras, alguns exercícios traz esta expansão. Este livro ele é subdividido em 6 capítulos, ele traz aqui a questão do nascimento, o nascimento como um potencial. Ele fala sobre o nosso crescimento, que são as falsas identidades. Nós absorvemos isso, através do falso sucesso, da falsa riqueza, do mecanismo, da normose. São alguns temas que ele aponta. Depois ele trata sobre a morte do falso eu, uma energia de renascimento no capítulo 4, ao qual nós voltamos para dentro através da prática meditativa. No capítulo 5 ele fala sobre a maturidade, e depois ele fala sobre a transcendência, que é despertar o amor e servir e amar, que é um dos capítulos aqui que eu mais gosto desse livro. E depois ele traz 7 chaves, tá? São 7 exercícios ou práticas. Bem, o prefácio é do Giannichini, e ele diz assim: este livro é sobre o propósito, e seu estudo abrange tanta coisa, tem tantas vertentes. Aqui, Prem Baba põe luz sobre o tema com a clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercícios que podem facilitar os processos e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E nesse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso, e talvez faça parte do meu propósito dividir o meu caminho com vocês. E aqui eu tirei um recorte onde ele fala sobre a consciência do propósito. Ele traz a ação e devoção. Ele diz assim: ao desenvolvermos nossos dons e talentos
que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e brilho extra. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como uma peça de um quebra-cabeça, que ao se encaixar se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor, para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar aos outros. Então, eu recomendo aqui o livro do Prem Baba, Propósito, a coragem de ser quem somos, para que nós também possamos expandir o nosso amor incondicional e esse amor chegar até as outras pessoas. O Prem Baba tem me ajudado e espero que essa leitura também possa te ajudar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o acesso a estes livros, bem como ao tarô e ao baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.